Obrigado eu a vou você. continuar agora também. Nossa, é difícil. Alguém pode fazer uma foto? Então, como foi para você essa pesquisa para criar um roteiro de uma pessoa que já existiu, né? E pesquisar mais sobre a família também. A pesquisa foi uma pesquisa bem extensa, né? Eu comecei tendo acesso ao livro do John Filler, né? Que foi o que inspirou os produtores a querer fazer um filme sobre o Arigó. E aí daí eu fui para Minas, enfim, tive o prazer de conhecer a família dele toda, conhecer a cidade, conhecer amigos, pessoas que ainda estavam vivas, que conheceram o Arigó, que foram curadas por ele, né? E aí eu descobri um mundo de material sobre o Arigó, né? Muito material sobre ele que existe, né? Não sabia que tinha se publicado tanta coisa sobre esse homem. E aí foi um ano de escrever, pesquisar e ir pulindo e conversando com o produtor e vendo que quanto mais descobria, mais material tinha, até selecionar o que ia se contar da história, né? Qual foi a maior surpresa nessa pesquisa? Uma coisa que você falou assim, nossa, isso daqui eu não imaginava. Aí eu falo assim que tem várias surpresas, né? Mas assim, eu fiquei muito surpresa de saber que ele tinha um problema de coração, né? E que ele não foi curado, né? Isso era uma coisa que ele ter um filho doente que não foi curado porque não podia ser curado, ok, tá. Mas assim, ele ter um problema de saúde e nunca ter sido curado, isso é uma coisa que me surpreendeu, né? De saber, né? E também do fato da mulher dele nunca ter entrado no centro que ele fez. Isso é uma coisa que eu falei, mas como assim? Nenhuma vezinha ela entrou ali? Nenhuma vezinha, não. Nunca. Interessante. O que diferencia Predestinado de outros filmes que contam histórias de homens como o Arigó? Eu acho que o próprio Arigó. Eu acho que a história dele é tão singular, tem tantas camadas de interesse, né? De tudo. Ele, para além dele ser alguém, né, agraciado com um dom de uma, né, de poder curar as pessoas, de poder ajudar as pessoas, melhor colocando, esse dom tem um outro lado da moeda. Então gera uma série de conflitos, né, que acompanham ao longo da vida. Conflitos era uma coisa que ele não queria, ele tinha essas visões desde criança, isso dava medo nele. Quando ele aceita, ele é obrigado, ele sacrifica o tempo dele com a família para poder exercer essa missão. Então são tantas, ele foi por conta disso, ele foi perseguido, ele foi preso. Então acho que o que diferencia é realmente a personagem, o Arigó é um personagem muito interessante, muito rico, muito fascinante. Eu estava bem ansiosa para falar com você, porque eu gosto muito desse tipo de filme, e é um filme cinebiográfico, né? Então, minha primeira pergunta para você é o que você conhecia antes de saber que você ia fazer esse papel do Arigó? Eu já tinha escutado. Eu sou mineiro, né? Sou de Passos, sou lá do interior de Minas, mas nunca vivi lá, né? Fui criado aqui em São Paulo. Mas eu, como mineiro, ouvia muitas histórias, sempre lá nas férias, visitando a fazenda do tio. Tinha sempre história, Arigó, Fritz, cirurgia, espiritual, sabe? Então, assim, era uma coisa misteriosa, né? Então, assim, já tinha escutado falar. Mas depois que eu fui realmente me aprofundar para realmente viver esse personagem, para construir esse personagem. Certo. É a primeira vez que você faz um personagem que tem 2 personagens num filme só? Sim. Como foi para você? A primeira vez, e foi um grande desafio, assim, porque quando eu terminei de ler, eu falei, nossa, é um personagem incrível e no fundo não é um só, são 2, né? Porque era muito importante que ficasse visível, né? Visível, ficou nítido. Pois é, a viradinha, porque a virada de chave, né? Porque as pessoas falavam isso, os filhos e quem conheceu, quem conviveu, né, com Arigó, quando fui pesquisar e conheci muita gente e li, né, livro e vi muito material, né, tive acesso a um material riquíssimo, né, de imagens. E eu pensava, não, tem que ficar muito nisso, assim, porque o Arigó é um cara muito simples, muito humilde. E isso eu tinha referência porque também sou mineiro, porque acho que tem um jeito mineirinho ali dele.
E os filhos, né, enfim, as pessoas falavam, quando ele incorporava, o Fritz era bravo, o Fritz era... E aí eu falei, não, então peraí, a gente tem que construir realmente, são dois personagens, o público tem que ver isso. Demorou muito para fazer essas gravações dessas cenas em específico? Não. Ou a virada de chave acontecia mesmo? Acontecia mesmo. Então, assim, muitos momentos, muitas cenas que tem a virada realmente em cena, né? Era uma coisa ali realmente da cena, tipo assim, de eu estar ali de Arigó e falava, agora, então assim, tinha que ter um outro olhar, tinha que ter uma outra postura corporal, tinha que ter um outro tom de voz, né? Era um conjunto, assim. E aí isso foi tudo um trabalho com o Gustavo, que é um diretor incrível, um cara super, super sensível, né? Além de talentosíssimo. E para vocês dois, qual foi o primeiro sentimento depois de ver o filme pronto? Eita! Eu sempre que vejo um trabalho assim, que é tão diferente o filme, né, da novela, da série, porque você vai vendo a conta-gotas, você vai vendo aos pouquinhos, né, conforme aquilo vai chegando pro público, você vai vendo junto. É tão diferente o cinema porque você vê tempos depois, porque é um processo que demora, e você vê sem ninguém. Eu vi o Primeiro Copião sozinha. Então, é como se eu não tivesse feito. É essa sensação que dá. É outro lugar, é outra pessoa, você não se vê ali. Então, a sensação é, de dever cumprido, porque eu acho que o filme toca no coração das pessoas, independentemente de religiões e religiosidades. Fala de amor, fala de resiliência, fala de respeito, e acho que nada mais atual. E depois dá vontade de mostrar para todo mundo. Você quer que todo mundo vá ao cinema, por favor, assistam. Porque na primeira semana? De preferência, porque eu acho que é um resultado muito tocante. E você falou que quando você vê, parece que não é você. Então, falando logo da sua inserção, né, nesse personagem, porque é uma personagem que é muito família, e imagino que deve ter um conflito também de ter um marido fazendo um trabalho para as outras pessoas, Sim. E ao mesmo tempo tem que cuidar da família, dos próprios filhos, do filho que também precisa da cura. Como que é para você fazer essa atuação, se lembrando, olhando para você como família também? Para mim, essa é a grande lição da Arlete para mim. Da Arlete para Juliana, é essa generosidade, é esse desprendimento. Eu não sei se eu conseguiria. Eu não sei se eu conseguiria, se meu marido vira para mim e fala, amanhã tem uma fila aqui em casa e já não tem mais casa. Para me ajudar ainda. É uma lição mesmo de amor, de se doar, essa doação abdicada das próprias questões para ajudar, para servir, a vida em serviço, é uma lição que a gente tem que aprender mesmo, assim. Claro, talvez com essas proporções seja impossível o que eles fizeram, mas do nosso jeito a gente consegue. João, para você, eu acho que você nasceu para ser o Chico. Oh! Seu psiquê é assim, é o Chico. Que ótimo! Você se vê em outro personagem? Eu me vejo, sim. Me vejo. Agora que já está tudo pronto. Agora está tudo pronto. Não, eu faço eu faço o Gandhi também. Eu tenho um espetáculo de teatro de 19 anos sobre o Gandhi, mas essa coisa do Chico, é muito legal você ter falado isso, que eu pareço com ele. Eu fico muito feliz, porque tudo que a gente quer como ator é parecer com os personagens que a gente faz e que o público, né, veja que a gente é aquele personagem. Então, eu acho que eu tenho uma busca espiritual desde os 12 anos de idade, então eu trabalho muito esse meu lado, eu medito, eu pratico Tai Chi Chuan, então acho que todo esse meu caminho, essa busca, me levou a encontrar o Chico Xavier através desse projeto, através desse filme, que me honra muito como artista e como homem. Que bom, muito, muito parecido. Aquela cena que você tem um diálogo com o Arigó é uma cena, acho que uma das mais interessantes e importantes, porque aquele diálogo ali naquela paisagem é muito bonito. Como foi
essa química entre você e o Danton naquele momento? Olha, de cara, a gente já chegou. Eu não o conhecia pessoalmente, primeira vez que eu trabalho com ele, mas quando a gente se bateu o olho, se abraçou, já sabia que tinha alguma coisa, porque também a gente já vinha imbuído dos personagens, né? Ele já tinha feito algumas cenas de manhã, aquilo foi um pouquinho antes do almoço. Eu estava desde manhã já aquecendo os motores, pensando no Chico, me concentrando na cena. Fui para a maquiagem, coloquei a peruca. Então, quando a gente foi fazer a cena, tanto que o Gustavo falou, olha, João, eu separei 4 horas para a cena, vocês fizeram em 45 minutos, e fluiu. Foi uma coisa assim, hoje, inclusive, o Gustavo comentou comigo, João, a cena fluiu. E, segundo ele, é a cena tese do filme. Ali é uma cena só, mas é uma cena que define o rumo da vida do Arigó perante ao espiritismo. Porque ele também ele não era considerado pelos espíritas, porque ele não estudava doutrina, ele era um médico que recebia, era uma coisa espontânea. Então, e o Chico, como era um homem já respeitado, endossou e, de uma certa maneira, ratificou a importância dele como médium. Então, foi uma cena que eu adorei fazer. Duas personalidades, praticamente, né? Para vocês dois, como foi ver o filme pronto? Sensação. É sempre muito emocionante, né? Porque você escreve, quando você escreve, você imagina, né? Eu falo que com todo respeito, né? Mas o primeiro ator a interpretar os personagens sempre é o roteirista, que fica lá que nem um maluco, falando sozinho. Então, assim, é sempre muito emocionante quando você vê fora do papel, né? E eu sempre falo assim, que às vezes você escreve e você, quando vê, fala... né? Então, quando você vê e fala, uau, ficou melhor do que eu imaginei, é uma surpresa, né? É sempre uma maravilha, né? Que foi no caso do Predestinado. Para mim é como o nascimento de um filho. Nasce um filho. Aí você pode ver uma alegria. Nascer um filho é uma alegria, não tem preço. Gustavo, para você, quando você dirigiu esse filme, qual foi o caminho que você utilizou? Vou levar mais para algo mais suspense, porque não tem nada de comédia, se for olhar ali pelo gênero. Como que você olha esse filme para sua direção? A tentativa foi de adotar uma linguagem, né, uma estética, uma forma do filme que realmente colocasse as pessoas dentro da história. E para isso a gente utilizou, né, o máximo que a gente podia dos elementos que a gente tinha. Então, quando é para entender como o Arigó se sentia e como as pessoas se sentiam quando ele era incorporado, ainda antes dele aceitar, né, a mediunidade dele, tem um tom um pouco mais... pesa a mão um pouco mais no sobrenatural, um pouco mais, né, um pouco mais um pouco mais resvalando ali para uma linguagem de terror, e depois vai para outro caminho, né, vai né, tentando visando isso, visando a emoção, visando a empatia do personagem com o filme, né? A nossa ideia era quanto mais a pessoa conhecer esse personagem, mais ela vai se encantar com essa história. Então, a ideia da direção era essa, era fazer o que fosse possível para potencializar isso. Mais para o seu lado pessoal. Você disse que era cético, né, na coletiva de imprensa, sobre a questão da espiritualidade mesmo. Como foi esse encontro em fazer um personagem totalmente espiritual? Me questionei muito. Quando eu recebi o roteiro, foi difícil ler o roteiro, porque eu chorava. Eu tive várias crises de choro lendo o roteiro, assim. E me questionava, por quê? Por que tantos atores para fazer esse personagem? Por que isso veio para mim? Então, assim, é claro que eu saí dali muito mexido e transformado, assim, porque não tem como você mergulhar num personagem desse tamanho, com essa história, com essa carga, né, e sair do mesmo jeito que você entrou. Então, assim, não sou mais cético, questiono o meu ateísmo, acredito em cirurgia espiritual, todo mundo que o Arigó operou, ele operou mesmo. O personagem mudou, né? Exatamente, não tem como, assim, E aí fico me perguntando, então, assim, será que esse personagem não veio realmente para me transformar? Legal que você citou isso, porque minha próxima pergunta como é para você, o que você faria por uma cura, independente do que você acredita?
Não precisa chorar. Adoraria encontrar o Dr. Freitas. Quando você viu o filme pronto, qual foi a sua sensação? Vou ser bem sincero. A primeira vez que eu assisti, fizeram uma sessão especial para mim. Eu chorei do início ao fim e não me lembro, sabe, assim, eu assisti o filme mesmo semana passada na pré-estreia em Salvador, porque eu fiquei tão emocionado, tão mexido, sabe, aquela trilha sonora e tudo tão bonito e um personagem, né, que me mexe. Então, assim, eu chorava. Então, assim, eu só fui ter noção mesmo agora na pré-estreia de Salvador, né? Eu confesso que eu chorei com você contando a sua história aqui na coletiva, mais que no filme. Nossa, eu estou muito mexido, realmente. Assim, é um filme muito bonito. É uma história muito linda. Em primeiro lugar, é uma história muito linda, né, de um homem que praticou o bem, que foi o amor, né, toda a sua plenitude. E, além disso, é um filme muito bonito, porque o Gustavo é muito talentoso, é maravilhoso. Então, assim, a direção é linda, a trilha sonora é linda, o figurino, a direção de arte, caracterização, que foi muito importante, a caracterização. Sim. Que a gente passa décadas, né? Então, assim, tem a gente o salto, cabelo preto, depois tem a gente já com cabelo branco, já tem, sabe? Então, assim, foi muito importante. Então, assim, eu acho que o conjunto do filme é muito bonito. É um filme realmente grandioso. Do tamanho que o Arigó merecia. Obrigada, está eternizado doutor. agora num filme lindo, o mundo inteiro vai conhecer a história dele, num filme lindo, e é uma honra. É emocionante, eu fico emocionado. Não né? Você ter feito esse personagem, realmente é lindo. Que bom. Parabéns. Obrigado. Uma boa estreia. Obrigado. E que as pessoas também possam assistir Exatamente, e se emocionar também. Se emocionar com a história dele. Obrigada. Obrigado a você. Agora.